Ao 1h08 da manhã, a Lena Ortiz ouviu o elevador chegar antes mesmo de alcançar o átrio. Foi assim que ela soube que algo estava errado. O átrio da Torre Viscari estava quase vazio. Mármore branco, colunas de aço e luzes azuis refletindo dos 52 andares de vidro. Lena estava polindo a pedra perto do banco de elevadores privativos quando as portas da frente se abriram e Matteo Viscari entrou com 2 seguranças atrás dele, terno preto, sem gravata, celular numa mão. Ele atravessou o átrio sem olhar para ela. Lena olhou para cima porque o elevador expresso privativo tinha começado a se mover. Ela conhecia o som, não porque fosse técnica de elevadores. Ela não era. Mas o pai dela, Miguel Ortiz, tinha consertado elevadores por 25 anos. E Lena passou metade da infância esperando ao lado das salas de máquinas, ouvindo-o explicar o que era um som normal. O motor de tração acima deles ainda estava funcionando. Matteo apertou o botão de chamada. O indicador mudou. 4227. 12 átrio. As portas se abriram, mas não houve nenhum toque de chegada. Lena congelou. O motor ainda estava funcionando. Isso era impossível se o carro tivesse realmente chegado ao átrio. Matteo deu um passo à frente. Lena deixou cair o pano de polir. Espere! Ele não a ouviu. O sapato dele cruzou o batente de latão. Lena correu. Ela agarrou a parte de trás do paletó dele com as 2 mãos e puxou com toda a força que pôde. Matteo cambaleou para trás. Um dos guardas dele agarrou o pulso de Lena. Que diabos você está fazendo? Matteo virou-se para ela, furioso. Lena mal conseguia respirar. Ela apontou. Olhem. Todos olharam para as portas abertas do elevador. Não havia carro, apenas ar negro. 2 trilhos de aço desapareciam no poço. Lá embaixo, talvez 12 andares abaixo, as luzes do teto do carro do elevador moviam-se lentamente na escuridão. Matteo parou de respirar. Mais um passo, e ele teria entrado direto no poço. Lena sussurrou. O elevador nunca chegou. Matteo encarou a abertura, depois ela. Então por que as portas se abriram? Lena olhou para o poço vazio. Eles não podem. O rosto dele mudou. Não medo, controle. Ele se virou para os guardas. Trancar a torre. Em 30 segundos, todas as portas externas da Torre Viscari estavam sob controle de segurança. Nenhum elevador de serviço se moveu. A entrada do átrio trancou, os portões da garagem fecharam. O chefe de segurança, Owen Rusk, chegou da sala de controle inferior com uma expressão confusa. Matteo apontou para o poço aberto. Explique isso. Owen ficou pálido. Falha de sensor. Lena olhou para ele. Não. Ele se virou. Matteo olhou para ela. Por que não? Lena deu um passo mais perto do trilho da porta, mas permaneceu atrás do batente. Ela apontou para a caixa do intertravamento. Por que uma falha de sensor não libera a porta do hall se o carro não estiver aqui? Este banco expresso privativo manteve os operadores de porta de hall energizados durante a modernização de 2016. Se alguém liberasse mecanicamente o intertravamento e alimentasse o controlador com um sinal falso de carro no átrio, as portas poderiam ser comandadas a abrir mesmo enquanto o carro estivesse abaixo. Owen franziu a testa. Você não conhece este sistema. Meu pai conhecia. Seu pai não está aqui. Lena o ignorou. Ela se agachou. Havia um arranhão prateado fresco ao longo da ranhura de liberação mecânica. Metal sobre metal. Recente. Ela apontou. Alguém contornou o intertravamento. Owen balançou a cabeça. Isso é especulação. Lena se inclinou mais perto. Então sentiu o cheiro. Uma graxa escura e pesada. Não o lubrificante sintético limpo usado nos equipamentos modernos do átrio. Mais velho, mais espesso. Ela conhecia aquele cheiro também. Seu pai o odiava porque grudava em tudo. Graxa de máquina de telhado. Matteo olhou para ela. O quê? Este óleo não é desta montagem de porta. É do equipamento de tração mais antigo lá em cima. Owen cruzou os braços. Você sentiu graxa e agora sabe de onde veio. Lena se levantou. Não. Ela apontou para o arranhão. Senti graxa depois que vi alguém tocar manualmente na liberação. Matteo olhou para Owen. Registro do controlador. Owen pegou seu tablet. O sistema de elevadores mostrou uma chegada normal. Carro 1,
Portas do átrio abertas. 01 1107. Mateo olhou para o poço vazio, depois de volta para o tablet. Então o computador diz que o carro estava aqui. Sim. E o carro estava 12 andares abaixo. Sim. Lena disse baixinho. Então a porta e o registro foram ambos manipulados. Mateo virou-se para ela pela primeira vez. Ele realmente olhou para a mulher com o uniforme de limpeza cinza e azul. Qual o seu nome? Lena Ortiz. Há quanto tempo você trabalha aqui? 8 meses. Turno da noite. Sim. O que seu pai fazia? Mecânico de elevadores. Mateo olhou para o poço. Hoje à noite, você não vai limpar nada. Owen disse. Mateo. Mateo virou-se. Ninguém toca naquele elevador até que ela me diga o que viu. O peito de Lena apertou. Ela não tinha certeza se era confiança. Provavelmente não, mas foi a primeira vez em anos que alguém poderoso disse que sua observação importava antes de perguntar qual era o seu cargo. A sala das máquinas ficava no nível do telhado. Mateo subiu as escadas com Lena, Owen e 2 engenheiros do prédio. No andar 52, eles entraram em uma sala com motores de tração, armários de controle e cabos de aço. O cheiro forte de graxa era mais intenso aqui, o mesmo lubrificante antigo que Lena sentiu no intertravamento do átrio. Ela foi direto para um armário de serviço mais antigo. Marcas recentes de graxa atravessavam a tinta. Dentro havia ferramentas, etiquetas de inspeção e um gancho vazio rotulado. Chave mestra de bypass de porta de hall. Legado. Perdida? Mateo perguntou. Um engenheiro assentiu. Essas chaves deveriam ter sido removidas durante a modernização. Uma folha desbotada no armário respondeu à próxima pergunta. Modernização de 2016, chaves mestras de bypass a serem substituídas. Abaixo, carimbado em vermelho, nenhuma ação necessária. Aprovado por Gavin Rusk. Mateo olhou para Owen. Seu irmão, meio-irmão, ainda seu irmão. Na parte inferior do mesmo pacote estava o relatório de segurança original. Lena viu o nome antes de qualquer outra pessoa. Miguel Ortiz, seu pai. O relatório alertava que manter as chaves mestras de legado ativas ao lado do novo controlador digital criava uma combinação perigosa. Uma pessoa com o acesso de serviço correto poderia burlar a proteção da porta do hall enquanto falsificava o que o controlador acreditava sobre a posição do carro. Miguel havia recomendado a remoção de todas as chaves de legado, o desativamento do antigo acesso de liberação e a manutenção de um gravador de eventos mecânico independente para overrides manuais. Cada recomendação recebeu a mesma resposta. Nenhuma ação necessária. Gavin Rusk. Lena encarou o papel. Seu pai estava morto há 3 anos. Ela nunca soube que aquele relatório existia. Mateo perguntou a Owen. Por que não foi feito? A modernização passou na inspeção. Aquela não era a minha pergunta. Owen não tinha resposta. Eles verificaram o local onde o relatório de Miguel indicava o gravador independente. O armário estava vazio, mas a poeira ao redor de 4 furos de parafuso mostrava um retângulo limpo. Recente. Lena disse. Alguém removeu isso depois que toda essa poeira assentou. Mateo assentiu. Então, a pessoa que encenou o elevador sabia que havia um registro físico fora do sistema digital. De volta à sala de controle, o registro do computador estava quase perfeito. Descida normal, chegada normal ao átrio, abertura normal da porta, sem falha de segurança e sem bypass. Apenas 3 grupos de administradores podiam alterar esses registros. Fornecedor do controlador, alta gerência de operações e engenharia do prédio. O engenheiro-chefe Paul Danner estava em casa. Owen estava na sala de controle inferior. O crachá de Gavin não mostrava entrada na torre, mas a câmera do telhado teve 2 segundos de estática a 0054. Lena reproduziu uma vez. A escada da sala das máquinas usa uma chave física, certo? Owen assentiu. Ela olhou para o relatório de Miguel. Outra chave que deveria ter sido substituída. Ninguém respondeu. Às 2h07, Mateo ordenou que Gavin Rusk fosse chamado à torre. Gavin chegou 25 minutos depois. Alto, 50 anos. Casaco caro sobre roupas de trabalho.
Ele entrou na sala das máquinas com a calma de um homem que acreditava que os edifícios pertenciam a ele porque ele entendia quanto custavam. Ele viu Lena, depois o relatório de Miguel. Algo piscou em seus olhos. Mateo notou. Gavin perguntou: "O que aconteceu?" Mateo apontou para o relatório. "Você me diz." Gavin o pegou. Ele leu o título. Nota de serviço antiga. Minhas portas de elevador abriram com o carro 12 andares abaixo. A expressão de Gavin mudou perfeitamente. Choque, preocupação, foco profissional. Isso não deveria ser possível. Lena olhou para ele. Correto. Ele deu uma olhada no uniforme dela. E você é Lena Ortiz. O sobrenome o atingiu novamente. Apenas por um segundo. Mateo viu. Seu pai escreveu aquele relatório. Gavin assentiu lentamente. Miguel, bom mecânico. A mandíbula de Lena apertou. Você o ignorou. Gavin olhou para o carimbo vermelho. Não pessoalmente. Seu nome está nele. Eu aprovo o pacote de modernização. Centenas de itens. Engenheiros fazem recomendações. Fornecedores decidem o que é necessário. Lena olhou para ele. Meu pai disse que o bypass poderia abrir uma porta de hall sem o carro presente. Gavin deu de ombros levemente. Muitos mecânicos mais velhos desconfiavam dos controles digitais. Os olhos de Mateo endureceram. Ele estava certo. Gavin olhou para ele. Aparentemente, essa resposta foi muito fácil. Nenhuma defesa, nenhuma indignação, apenas aparentemente. Mateo perguntou: "Onde está o gravador mecânico?" Gavin franziu a testa. Que gravador? Lena o observou. O relatório de Miguel estava em sua mão. A recomendação do gravador estava na página 8. Gavin ainda não tinha lido até a página 8, mas ele perguntou sobre o gravador. Talvez ele realmente não se lembrasse. Talvez ele se lembrasse bem demais. Mateo disse: "Encontrem." Gavin assentiu. "Vou pedir à engenharia para procurar." Não. Mateo olhou para Lena. Ela vai. Essa foi a primeira vez que Gavin pareceu irritado. Não com Mateo, com Lena. Às 3h30, o banco de elevadores privativo foi selado. Mateo permaneceu na torre. Lena esperava ser mandada para casa. Em vez disso, ele a encontrou na sala de descanso dos funcionários, encarando o relatório do pai. Você não sabia? Ela balançou a cabeça. Ele nunca me disse por quê. Ele me contou muitas coisas sobre elevadores, não sobre brigas com a gerência. Mateo sentou-se em frente a ela. Ele foi demitido. Não. Então ele terminou o contrato, saiu da empresa 6 meses depois. Por quê? Lena olhou para o papel. Ele disse: edifícios não falham porque as máquinas são estúpidas. Eles falham porque as pessoas se cansam de ouvir más notícias. Mateo olhou para o teto. Ele era sempre assim, irritante, preciso? Ela quase sorriu. Sim. Mateo olhou para o uniforme dela. Por que você está limpando o chão se sabe tanto? A pergunta soou errada. O rosto de Lena se fechou. Mateo notou. O quê? Nada. Não. Diga. Ela olhou para ele. Saber algo e poder construir uma vida a partir disso não são a mesma coisa. Ele esperou. Lena continuou. Meu pai morreu. Minha mãe não conseguia cobrir a hipoteca. Meu irmão mais novo ainda estava na escola. E eu desisti do programa de aprendizado. Pista de inspeção de segurança do aprendizado de elevadores. Você vai voltar. Estou estudando para o exame de admissão novamente. Mateo assentiu. Eu pago. Não. A resposta veio muito rápido. Ele pareceu surpreso. Lena continuou. Eu não quero resgate. Você me puxou de um poço vazio. Aquilo foi diferente. Como? Você estava a um passo da morte e está a uma taxa de exame de uma carreira. Eu disse não. Mateo sustentou o olhar dela. Depois assentiu. Tudo bem. Isso a surpreendeu mais do que a oferta. Ele se levantou. Termine. Ela olhou para cima. Isso é uma ordem? Não. Bom. Ele se afastou. Algo mudou ali. Pequeno, mas real. Às 5h14, a torre anunciou uma inspeção de elevador de emergência. Lena não solicitou uma, nem o engenheiro-chefe. 3 homens chegaram pela doca de carga, em uniformes de técnico azuis combinando, carregando caixas de ferramentas com a marca da empresa. A papelada parecia perfeita. Nome da empresa, certificado de seguro,
Número de despacho de emergência, autorização de Gavin. Mateu estava na sala de conferências do 39º andar com o conselho. Quando Lena viu os técnicos no monitor de serviço, ela encarou a mão do primeiro homem. Ele carregava uma chave de porta. Formato errado. A Torre Viscari usava hardware de elevador imperial. A chave do homem era para uma liberação lunar estilo Otis. Lena se levantou. Esses não são nossos mecânicos. Owen olhou para ela. Eles têm uma ordem de serviço. Chave de porta errada. Ele franziu a testa. O quê? A ferramenta na mão esquerda dele. Fabricante errado. Owen aumentou o zoom da imagem. Ele olhou para o engenheiro-chefe Danner. O rosto de Danner mudou. Ela está certa. Mateu entrou na sala. O quê? Lena apontou para a tela. Técnicos falsos. Mateu olhou para ela. Sem raiva. Sem descrença. Quão certa? Certeza o suficiente para que eu não deixaria você chegar perto deles. Mateu virou-se para Owen. Então ninguém se move. A segurança fechou silenciosamente as portas de serviço. Os 3 homens perceberam que algo estava errado. Um deixou cair a caixa de ferramentas e correu para a escada da garagem. Outro tentou o corredor de carga. O terceiro congelou. Sem tiros, sem luta. 2 foram detidos pela segurança do prédio. Um escapou por uma escada de incêndio antes que a porta inferior fosse trancada. Na caixa de ferramentas abandonada, Lena encontrou o item que importava. Uma chave mestra antiga de bypass de elevador de latão, carimbada com um número de série. Mas não era só isso. Debaixo da espuma, havia uma folha de serviço dobrada, marcada como Torre Viscari, inspeção noturna de emergência. Lena a abriu. Na parte inferior, havia uma nota escrita à mão. Retorno do proprietário, 0 Sunsu 5 a 0 Sunsu 011. Banco Expresso Privativo. Ela olhou para Mateu. O rosto dele mudou. Quem sabia quando eu voltaria? Owen respondeu imediatamente. Motorista de segurança, pessoal da cobertura, operações da propriedade. Lena apontou para a nota. Isso não foi um mau funcionamento aleatório. Quem quer que tenha aberto aquela porta sabia quase exatamente quando você cruzaria o átrio. Mateu olhou para Owen. De onde veio minha agenda? Owen abriu o registro de movimentos executivos. A estimativa de retorno havia sido inserida às 12h41 pelo motorista de Mateu. Às 12h43, o horário foi visualizado remotamente por um administrador de operações da propriedade. ID do usuário, G. Rusk. Owen encarou. Gavin não. Ele olhou para a folha e disse, eu reviso as chegadas do prédio todas as noites. Lena olhou para ele às 12h43. Se o proprietário está retornando, por que disponibilidade de elevadores, segurança do átrio, prontidão mecânica? Lena olhou para o poço vazio. Prontidão mecânica. A mandíbula de Gavin apertou. Mateu disse, continue. Lena abriu completamente a caixa de ferramentas. Um pequeno módulo eletrônico cinza repousava sob as luvas sobressalentes. Danner o pegou. O que é isso? Lena não sabia. Gavin sabia. Seus olhos se moveram para ele antes que alguém perguntasse. Mateu pegou isso. O que é? Danner virou o módulo. Emulador de controlador portátil. Owen franziu a testa. Para quê? Testar placas de controle de elevadores antigas sem usar o carro ativo. Lena olhou para os registros digitais. Poderia fazer o controlador pensar que o elevador chegou ao átrio? Danner hesitou. Com o acesso correto, sim, ele poderia simular a posição e o estado da porta. Mateu olhou para Gavin. Então, alguém abriu manualmente a porta do hall e separadamente disse ao computador que o carro estava lá. Gavin disse, esse dispositivo é equipamento padrão do fornecedor. Danner balançou a cabeça. Não mais. Paramos de usar esse modelo anos atrás. Lena apontou para um adesivo de serviço desbotado na lateral. Rusk Vertical Systems, a antiga empresa contratada de Gavin, a empresa que ele vendeu antes de se tornar chefe das operações da propriedade Viscari. Mateu ficou mais frio. Gavin disse, existiam milhares dessas unidades. Então, uma apareceu por acaso na bolsa de um técnico falso carregando sua chave mestra perdida e seu horário de chegada. Os olhos de Gavin endureceram. Isso ainda não é prova de que os enviei. Mateu assentiu. Não.
Essa resposta o surpreendeu. Mateu olhou para Lena. O que seria a prova? Ela pegou o relatório de Miguel, o gravador. Então ela olhou para o emulador. E o que quer que este dispositivo tenha gravado quando foi usado pela última vez? Denner o conectou a um laptop isolado. A memória havia sido quase completamente apagada. Quase. Uma sessão de diagnóstico permaneceu. 0117. Da manhã. Simulação de posição do carro, zona da porta do átrio, verdadeiro. Lena sentiu frio. 1 minuto antes de Mateu se aproximar do poço, Danner olhou para o número de série do dispositivo. O campo de senha de ativação havia sido excluído, mas o código do proprietário de manutenção permaneceu. GRO4. As iniciais de Gavin Rusk. Gavin finalmente perdeu a calma. Qualquer um pode copiar um código de proprietário. Lena olhou para ele. Então quem quer que tenha feito isso sabia sua chave, seu equipamento antigo, seu código de proprietário e seu horário de chegada. A voz de Mateu estava calma. Esse é um ladrão muito leal. Ninguém riu. Lena olhou para Denner. O emulador pode nos dizer onde o carro real estava quando o sinal falso do átrio foi enviado? Ele verificou. Andar 12. Todos ficaram em silêncio, exatamente onde eles tinham visto o carro abaixo deles. O dispositivo não tinha adivinhado. Ele mentiu deliberadamente. O elevador físico estava no andar 12. O sistema digital foi instruído a dizer átrio, e a porta do hall foi liberada manualmente. 3 ações separadas, todas cronometradas para o retorno de Mateu. Lena olhou para Gavin. Isso não foi uma peça quebrada. O rosto dele endureceu. Não, foi um plano. Gavin não disse nada. Mateu olhou para Owen. Preserve o emulador. Owen o embalou. Então Mateu olhou para Gavin. Você pode ficar no prédio. Gavin ergueu uma sobrancelha. Por quê? Para que eu possa ver o que você faz quando pensa que ainda não temos o suficiente. Ele tirou uma fotografia e verificou o inventário arquivado. Emitido em 2016. Acesso temporário de modernização para Gavin Rusk. Mateu encarou. Gavin ficou do outro lado da sala. O rosto dele permaneceu controlado. Perdi essa chave durante a modernização. Lena olhou para ele. Foi relatado? Sim. Onde? Gavin virou-se para Owen. Arquivo antigo de propriedade. Owen procurou. Nenhum relatório de perda. Gavin disse. Então alguém falhou em escanear. Lena quase riu. Outra coisa que desapareceu. Gavin olhou para ela. Essa foi a primeira hostilidade aberta. Mateu se colocou entre eles, sem fazer alarde. Você disse que perdeu a chave. Gavin assentiu. Em 2018, Lena olhou para o registro serial. Foi emitido em 2016. Eu a usei durante a modernização. Então, por que o relatório de Miguel de 2016 diz que todas as chaves de legado deveriam ter sido substituídas imediatamente? A mandíbula de Gavin apertou. Mateu olhou para ele. Responda. Gavin disse. Por que substituir todas as fechaduras do sistema custaria centenas de milhares? Lena encarou. Então você manteve um bypass conhecido ativo para economizar dinheiro. Não. Mantivemos uma opção de serviço ativa. Meu pai chamou isso de risco de segurança. Seu pai não estava pagando o orçamento de capital. A expressão de Lena mudou. Mateu ouviu. O desprezo. Não apenas por Miguel, por todos os mecânicos abaixo do nível gerencial. Gavin percebeu tarde demais que o tinha mostrado. Os técnicos falsos haviam trocado a caixa. Eles não estavam lá para inspecionar o elevador. Eles estavam lá para recuperar algo. Mas antes que alguém deixasse o corredor de serviço, Lena notou mais um detalhe. A graxa na chave mestra. A mesma cor marrom avermelhada escura que ela havia sentido no intertravamento do átrio. Ela segurou a bolsa sob a luz de trabalho. Essa é a mesma graxa. Denner se inclinou. Pode ser. Lena balançou a cabeça. Meu pai costumava chamar isso de vermelho Rusk. Owen olhou para ela. O quê? Não por causa de Gavin. Porque a Rusk Vertical Systems a encomendava em massa para os antigos drives da sala de máquinas. Gavin encarou. Lena continuou. Quando esta torre foi modernizada, a equipe de manutenção mudou para graxa sintética clara. Meu pai reclamou por semanas porque teve que limpar o velho material vermelho das ferramentas. Denner assentiu lentamente. Ela está certa. Mateu olhou para ele.
Quantas pessoas ainda têm acesso ao estoque antigo? Danner pensou. Oficialmente ninguém. Não oficialmente. Armazém de legado no telhado. O grupo de operações de Gavin mantinha materiais antigos para serviço de emergência. Mateo olhou para Gavin. O rosto de Gavin permaneceu controlado. Mateo disse: "Abra o armazém." Eles abriram. 3 prateleiras, rolamentos antigos, roletes de porta, interruptores obsoletos e um pote meio vazio de graxa de tração vermelha escura. Uma marca de dedo fresca atravessava a superfície. Lena olhou para a tampa. O selo de inventário havia sido cortado e recolocado. Owen fotografou. Gavin disse: "Isso prova que alguém usou graxa velha." Lena assentiu. Sim, ele parecia quase aliviado. Então ela acrescentou: "E alguém sabia exatamente onde encontrar um material que este prédio parou de usar há 8 anos." O alívio desapareceu. Mateo olhou para o inventário de serviço. O último acesso oficial ao armazém foi há 6 meses. Gavin Rusk. Motivo: revisão de equipamento obsoleto. Ainda não era a prova final, mas o círculo continuava a diminuir. Mateo olhou para Gavin. Desça. O rosto de Gavin apertou. Com licença, você está removido da investigação. Esta é a minha operação de propriedade. Não, Mateo disse que era. Gavin encarou Lena, depois o armazém de graxa e saiu. Owen ficou. Lena olhou novamente para o relatório de seu pai. O gravador de eventos mecânico, o dispositivo que podia registrar overrides manuais independentemente dos registros digitais. Mateo disse: "Eles vieram pelo gravador." "Sim, mas não está no armário. Talvez eles não saibam disso." Danner franziu a testa. "O que você quer dizer?" Lena abriu a planta antiga. A parede de serviço da sala das máquinas mostrava 2 caixas de manutenção, uma visível, outra atrás de um painel removível. Ela olhou para a parede norte. "Nós procuramos no armário." Mateo seguiu o olhar dela, não a parede. Eles subiram. As luzes da sala das máquinas zumbiam sobre os motores de tração. Lena mediu a partir da planta. 6 pés do controlador principal, atrás de um sinal de inspeção de aço. Ela removeu 4 parafusos. Um painel raso se afastou. Atrás dele, havia outro armário estreito trancado. Danner encarou. "Eu trabalho aqui há 20 anos." Lena olhou para ele. "Meu pai conhecia edifícios antigos que escondem soluções antigas." Mateo olhou para a fechadura. Lena verificou o mecanismo. Chave de manutenção de legado. O mesmo tipo de chave que Gavin manteve. A expressão de Mateo mudou. "Não abra." Lena olhou para ele. Ele entendeu antes que ela explicasse. "Se Gavin pensa que o gravador ainda está aqui, deixe-o vir buscá-lo." "Sim," disse Danner. "Nem sabemos se está lá dentro." Mateo olhou para Lena. "Você sabe?" "Não." "Bom." Danner franziu a testa. "Bom." Mateo quase sorriu. "Se nós não sabemos, ele não pode saber. Nós sabemos." Eles fecharam o painel. A armadilha era simples. Publicamente, Mateo anunciou que os registros do elevador digital estavam corrompidos. O gravador físico de eventos não havia sido encontrado. A auditoria independente de propriedade começaria às 9 da manhã seguinte, exatamente como planejado. Gavin ouviu cada palavra. Ele também sabia que se o gravador ainda existisse, a auditoria o destruiria. Lena ficou na torre. Às 8 da noite, Mateo a encontrou sentada nos degraus da doca de carga com um sanduíche. "Você dorme às vezes. Você está aqui há 19 horas. Você também. Eu sou dona do prédio. Isso não é uma condição médica." Ele sorriu fracamente. Ela olhou para ele. "Você acredita que é Gavin?" "Acredito que a chave veio dele." "Isso não é a mesma coisa." "Não." Ela apreciou a resposta. Mateo sentou-se ao lado dela. "Por que ele faria isso?" "Auditoria." Ele olhou para ela. "Você sabia que as pessoas falam com faxineiras? Que auditoria?" "Você anunciou aos chefes de departamento na semana passada. Auditoria independente de manutenção em todas as propriedades Viscari." Ele encarou. "Eu fiz." Gavin gerencia as operações da propriedade. "Sim, se existem contratos de manutenção falsos, fornecedores fantasmas, contas de modernização infladas." O rosto de Mateo endureceu. "Você acha que ele está roubando?"
Acho que ele tinha um motivo para temer uma auditoria. Mateo olhou para o chão de concreto. Gavin construiu metade deste portfólio. Lena balançou a cabeça. Não. Ele olhou para ela. Mecânicos construíram. Eletricistas construíram. Faxineiras mantêm isso utilizável. Engenheiros mantêm isso funcionando. Ela olhou para o banco de elevadores. Homens como Gavin faturam isso. Mateo ficou em silêncio. Essa linha ficou com ele. Às 23h46, Gavin entrou na torre pela garagem privativa. Seu acesso havia sido revogado, mas ele usou uma chave mecânica de legado no cilindro da velha porta de carga. Outro sistema nunca substituído. A segurança o viu. Eles não fizeram nada. Esse era o plano. Gavin subiu as escadas de serviço até o andar 52. Sem telefone, sem escolta, sem técnico. Mateo e Lena esperavam dentro da sala das máquinas escura com Owen e 2 seguranças atrás da gaiola de equipamentos do sul. Os motores de tração estavam silenciosos. Luzes de Chicago brilhavam além das janelas do telhado. Lena podia ouvir Gavin antes de vê-lo. Chave e porta de aço. Gire. Clique. Ele entrou. Ele foi direto para a parede norte, sem procurar, sem hesitar, direto para o painel oculto. Lena olhou para Mateo. Só isso já era quase o suficiente. Gavin removeu os parafusos, abriu a placa de aço, inseriu a chave mestra de legado. O armário oculto se abriu. Lá dentro estava um gravador de eventos mecânico. Pequena fita de papel pesada, selada atrás de uma capa transparente. Gavin a encarou, depois a agarrou. As luzes da sala das máquinas se acenderam. Mateo estava a 3 metros de distância. Procurando por isso, Gavin congelou. Lena saiu ao lado dele. Gavin olhou de Mateo para Lena, depois para o gravador em sua mão. Ele riu uma vez. Claro! Mateo estava com o rosto ilegível. Coloque-o no chão. Gavin não o fez. Você me armou. Você está prestes a arruinar 20 anos de trabalho por uma teoria de faxineira. Lena olhou para o gravador. Então você não precisaria dele. Os olhos de Gavin brilharam. Mateo se aproximou. O que ele mostra? Gavin não disse nada. Lena apontou para a fita de papel. Não precisamos que você nos diga. Danner já havia explicado o gravador. Cada evento de override manual perfurava um código físico. Data, hora, chave de serviço, número de série, localização da porta. Lena abriu a capa transparente. A fita de papel permaneceu intacta. 01-1754. Liberação do hall do átrio. Número de série da chave. 6R1184. Mesmo número de série da chave mestra de legado de Gavin. Mateo o encarou. 1 minuto antes de eu chegar. Gavin olhou para o gravador, depois para Mateo. Você deveria estar sozinho. A sala mudou. A voz de Mateo baixou. Então você admite. Gavin fechou os olhos. Não por arrependimento, mas por perceber que a sentença havia passado. Lena olhou para ele. Por que o poço vazio? O rosto de Gavin endureceu porque explosões criam investigações. Mateo encarou. Uma queda em uma torre antiga parece uma falha. Lena sentiu frio. Gavin continuou. Você ia morrer em um prédio que se recusou a entender. Mateo se aproximou. Eu entendo o suficiente. Não. A voz de Gavin subiu pela primeira vez. Eu construí essas torres enquanto você colecionava as fotografias. A expressão de Mateo endureceu. Você me constrói para o trabalho que você nunca fez. Gavin riu amargamente. Eu construo um homem que nunca perguntou quem mantinha 50 andares funcionando enquanto ele sentava no 51º primeiro. Lena deu um passo à frente. Meu pai os manteve funcionando. Gavin olhou para ela. Homens como ele fizeram. Silêncio. Você apenas constrói para isso. Isso o atingiu mais forte que a acusação de Mateo. O rosto de Gavin se contorceu. Você acha que seu pai foi algum mártir? Ele era um mecânico. Lena sustentou o olhar dele. Exatamente. Ela apontou para o relatório. Ele viu o perigo. Você viu o custo. Gavin olhou para o elevador de serviço. Ele se moveu repentinamente, não em direção a ninguém, mas para o botão de chamada. Ele o apertou. As portas se abriram. Desta vez, o carro estava realmente lá. Brilhante, nivelado, seguro. Gavin deu um passo em direção a ele.
Nada aconteceu. A porta permaneceu aberta. O carro não se moveu. Ele se virou. Lena segurava uma pequena chave de controle local. Modo de inspeção. Gavin encarou. Você trancou o carro? Não. Ela olhou para o elevador. Eu o impedi de se mover até que a inspeção seja concluída. A cena de abertura se inverteu. A 1:18, as portas haviam se aberto sem carro. Agora o carro estava lá, mas Gavin não podia usá-lo para escapar. A segurança saiu de trás da gaiola de equipamentos. Gavin olhou para Mateo. Você vai me matar? Mateo balançou a cabeça. Não. Gavin quase sorriu. Mateo continuou. Você quer que eu fique bravo o suficiente para fazer isso parecer uma execução familiar? O sorriso desapareceu. Você não entende isso. Mateo olhou para o gravador. Você vai ter fraude, tentativa de homicídio, registros de manutenção falsificados, conspiração, empresas de fachada. Ele olhou para Gavin. E você terá todos os mecânicos cujos relatórios você enterrou testemunhando antes de você. O rosto de Gavin mudou. Essa era a punição real, não o medo. Exposição. Ao amanhecer, investigadores externos pegaram o gravador. Os registros do controlador digital foram preservados. Os técnicos falsos foram identificados através de contas de contratados ligadas a uma empresa de fachada usada pelas operações de propriedade Viscari. A auditoria independente começou às 9. Ela encontrou anos de faturas de modernização infladas, fornecedores de elevadores fantasmas, trabalhos de manutenção cobrados, mas nunca concluídos. Recomendações de segurança rebaixadas para reparos opcionais. Gavin havia roubado milhões, mas o dinheiro não era a pior parte. Ele havia construído a fraude sobre trabalhadores, cujos avisos ele acreditava que ninguém importante leria jamais. O relatório de Miguel Ortiz se tornou a prova número 1. Mateo ordenou que todos os elevadores das propriedades Viscari fossem desligados para revisão de segurança independente em fases programadas, não porque todos os elevadores estivessem inseguros, mas porque ele não confiava mais no processo que dizia que eles estavam seguros. 3 dias depois, o Conselho da Propriedade Viscari se reuniu no 49º andar. Executivos, engenheiros, advogados, auditores de segurança externos. Lena estava do lado de fora da sala de conferências em seu uniforme de limpeza. Ela havia terminado seu turno. Ela não tinha razão para entrar. Então Mateo abriu a porta. Lena. Todas as cabeças se viraram. Ela olhou para ele. Um executivo franziu a testa. Por que há pessoal de limpeza no corredor da diretoria? Mateo olhou para ele. Ela ouviu o elevador antes de todos os engenheiros deste prédio. A sala ficou em silêncio. O executivo olhou para baixo. Mateo apontou para a cadeira vazia ao lado do auditor de segurança. Entre. Então ele olhou ao redor da mesa. Antes que alguém pergunte por que ela está aqui, lembrem-se disto. Todo o relatório executivo neste prédio disse que o elevador estava seguro às 1:18. Ela ouviu um motor, notou um toque ausente e soube que esses relatórios estavam errados antes que qualquer um de nós o fizesse. Você vai ouvi-la antes de defender uma planilha. Lena não se moveu. Eu não sou membro do conselho. Eu sei. Eu não sou engenheira. Eu sei. Então por que estou sentada aí? Mateo ergueu o relatório de Miguel porque seu pai disse a esta empresa o que ela se recusou a ouvir. Ele olhou ao redor da mesa e você vai contar a eles novamente. Lena entrou. Ela colocou o relatório na mesa. Nenhuma fala dramática, nenhuma vingança. Ela leu o aviso exatamente como Miguel o havia escrito. Override Manual Delegado pode permitir a liberação da porta do hall independente da posição do carro se o acesso de serviço mestre for retido. Substituir chaves. Desativar bypass. Instalar gravador de eventos mecânico. Então ela olhou para a sala. Meu pai não escreveu isso porque queria ter razão. Silêncio. Ele escreveu porque não queria que ninguém caísse em um poço. Ninguém desviou o olhar. Um ex-executivo de operações pigarreou. Miguel era difícil. Ele sinalizava tudo. Lena olhou para ele. Ele sinalizou o que poderia machucar as pessoas. O homem abriu a boca novamente, mas Mateo o interrompeu. Não. Esta é a parte em que você ouve. Ele colocou o relatório original de Miguel no centro da mesa. 11 anos atrás,
Um mecânico disse a esta empresa exatamente como alguém poderia burlar aquele elevador. A gerência carimbou nenhuma ação necessária em seu aviso. Ontem à noite, aquele aviso ignorado quase se tornou a causa da minha morte. A sala ficou em silêncio. Mateo olhou para Lena. Seu pai deveria ter sido ouvido enquanto estava vivo. Eu não posso mudar isso. Então ele olhou para os executivos. Eu vou garantir que nenhum de vocês enterre o aviso de um mecânico novamente porque o reparo é inconveniente. A garganta de Lena apertou, mas ela manteve os olhos no relatório. Mateo sentou-se à cabeceira da mesa. A partir de hoje, o projeto de modernização Novascari será encerrado sem assinatura escrita de mecânicos em atividade, inspetores de segurança independentes e engenharia do prédio. Um executivo disse que isso vai atrasar os projetos. Mateo olhou para ele. Bom, o homem parou. Mateo continuou. Se a velocidade exigir ignorar a pessoa que sabe onde está a falha, podemos nos dar ao luxo de ser mais lentos. Lena olhou para ele. Era diferente do homem que havia caminhado em direção a um elevador aberto, porque o indicador dizia átrio. Ele olhou de volta para ela. Ele sabia que ela viu isso. Ela não sorriu. Ainda não. 2 meses depois, Lena passou no exame de admissão para o aprendizado de segurança de elevadores. Ela pagou a taxa sozinha. Mateo sabia porque ela contou a ele depois. Ele pareceu ofendido. Você poderia ter me deixado pagar. Não, eu me lembro. Bom. Ela reduziu seus turnos de limpeza para 3 noites por semana e começou a treinar durante o dia. O primeiro lugar em que ela foi designada não foi a Torre Viscari. Ela insistiu. Mateo respeitou isso. Ele mudou uma coisa mesmo assim. Cada propriedade Viscari agora mantinha uma cópia do relatório de Miguel Ortiz em seu arquivo de manutenção. Não escondido, não digitalizado em uma pasta esquecida, impresso, assinado. Discutido durante o treinamento anual de segurança. Lena descobriu quando Denner lhe mostrou o novo fichário. Ela encarou o nome de seu pai, depois Mateo. Você fez isso. Ele estava certo. Não é por isso. Mateo olhou para ela. Não. Ela esperou. Ele continuou. Porque as pessoas devem saber quem nos contou primeiro. Isso a atingiu. Não o suficiente para fazê-la chorar. O suficiente para fazê-la desviar o olhar. Mateo sorriu fracamente. Você é emotiva. Não estrague. Ele assentiu. Justo. O átrio da torre parecia diferente após os reparos. O mesmo mármore, o mesmo aço, a mesma luz azul, mas o elevador expresso privativo agora tinha um sensor redundante de presença física do carro independente do controlador principal. O bypass de legado foi removido. Todas as chaves mestras foram trocadas. E acima do painel de acesso de serviço, uma pequena placa dizia: verifique o carro, verifique a porta, ouça o mecânico. Lena riu quando viu. A última linha é demais. Mateo estava ao lado dela. Eu gosto. Você gostaria? Ele olhou para as portas fechadas do elevador. Ainda odeia elevadores. Eu nunca odiei elevadores. Você me puxou de um que parecia ter te insultado. Tinha. Ele sorriu. As portas se abriram. Toque de chegada. Motor silencioso. Carro nivelado com o piso. Lena olhou para dentro. Esse chegou. Mateo olhou para ela. Bom. Ele não entrou. Ela ergueu uma sobrancelha. O quê? Verificando. Você está aprendendo. Disseram-me. Ele assentiu. Eu estou aprendendo. Ela riu. Ele olhou para ela por mais um segundo. Então a expressão dele suavizou. Eu te devo a vida. O sorriso de Lena desapareceu. Não. Você me puxou de volta. Eu fiz meu trabalho. Você estava limpando o átrio. Ouvi algo errado. Mateo se aproximou. Exatamente. Ela esperou. Ele olhou para o elevador. Minha segurança assistiu às câmeras. Meus engenheiros assistiram os painéis. Gavin assistiu às faturas. Então ele olhou para ela. Você ouviu a máquina? Ele fez uma pausa. E quando eu finalmente te ouvi, tudo mudou. Não porque você me tornou menos poderoso, mas porque você me impediu de confiar em um sistema. Apenas porque meu nome estava no prédio. A garganta de Lena apertou. Mateo continuou. É por isso que confio em você. Ela sustentou o olhar dele. Confie no próximo mecânico também. Ele assentiu. Eu vou. Aquela resposta importava mais do que gratidão.
Mais do que jantar, mais do que o fato de que Matteo Viscari havia olhado para uma faxineira e finalmente entendido o valor de alguém que sabia como soava um motor normal. As portas do elevador começaram a fechar. Matteo colocou uma mão. Elas reabriram. Lena olhou para ele. E agora? Ele se afastou do batente. Andar térreo amanhã. Ela sorriu. Boa escolha. Ele deixou o elevador ir sem ele. Pela primeira vez, Matteo Viscari não precisou provar que não tinha medo da máquina. Ele só precisava provar que aprendeu a ouvir. Se a história de Lena e Matteo te prendeu, curta este vídeo e se inscreva para mais histórias emocionais de chefes da máfia, cheias de traição, evidências ocultas, proteção e justiça. E diga-me nos comentários, se a porta de um elevador abrisse sem o toque de chegada, você entraria?